para entendermos o que significa a Páscoa hoje e o que significa para nós os cristãos, precisamos relembrar o que aconteceu com os hebreus na terra do Egito. Nós sabemos que a Páscoa foi feita a partir de um momento muito triste para o povo do Egito. Foi marcado por um grande momento de morte. As pessoas, todas as casas dos egípcios, houve morte naquele dia. Conhecemos como a última praga. Deus falou para Moisés que a partir deste momento eles iriam ser livres, seriam libertos do Egito, mas para que isso acontecesse, haveria um momento de morte aos filhos, aos primogênitos, tanto de pessoas quanto de animais dos egípcios. E para que o povo hebreu fosse livre daquele momento de morte, eles precisariam pegar cordeiro para sacrificar. E este sacrifício eles teriam que assar, não poderiam cozinhar, não poderiam comer cru, tinha que assar, comer todo aquele animal, e então não deixar para o outro dia. O que sobrasse tinha que assar totalmente. E este ato que estaria sendo feito seria a Páscoa ao Senhor. É o que nós lemos em Êxodo capítulo 12, no versículo 27. E este momento seria lembrado perpetuamente, a ponto de que no versículo 24 fala: guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos e para sempre. E também iriam perguntar a ele, versículo 26 diz: e acontecerá que quando vossos filhos vos disserem: que culto é este vosso? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor. Então aquele momento de sacrifício, aquela ação que Deus ensinou, falou para eles fazerem, que veio trazer livramento para o povo hebreu e trouxe morte para o povo do Egito, foi conhecida como a Páscoa, livramento. Só que este momento, este ato não era apenas para aquele povo, não era apenas para aquele momento, era algo profético, queria apontar para o nosso Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 5, versículo de número 7, diz o seguinte: alimpai-vos, pois, o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Interessante Paulo usar este simbolismo, os simbolismos que eram da Páscoa do povo hebreu, para explicar o que seria a Páscoa para um cristão. A Bíblia sempre vai trazer luz às questões espirituais. Havia atitudes no Antigo Testamento que eram materiais e tinham um significado. No Novo Testamento não há mais a preocupação de ficarmos presos a coisas materiais. Não precisamos, por exemplo, nos preocupar com o pão, se é com fermento ou sem fermento, se é suco de uva ou se é vinho. Não precisamos mais nos preocupar se está escrito no hebraico, aramaico, no grego ou em português. Não precisamos nos preocupar com essas coisas.
porque a intenção é lhe dar luz a coisas espirituais. Não precisamos nos preocupar qual é a data correta. O que temos que entender o significado desta data. Às vezes as pessoas ficam muito presas a questões físicas, esquece que tudo é um simbolismo. Nós pregamos o Cristo ressuscitado. Nós pregamos que Jesus morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. E nós sabemos que essa é a verdadeira Páscoa. Por que Paulo, ao escrever aos Coríntios, ele diz: não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade? Porque quando foi instituída a Páscoa, instaurada a Páscoa, naquele tempo, uma das determinações, além do sacrifício do cordeiro e a questão do sangue, eles tinham também que se preocupar com os pães que poderiam estar fermentados, e tinham que tirar o fermento do meio deles. E assim teve também a festa conhecida, festa dos pães asmos. Paulo pega esse simbolismo, esta coisa física, e traz para o que realmente importa. O que se importa não é se o pão ele está com fermento ou sem fermento. O importante aqui é que nem com o fermento da maldade e da malícia. Ele não está falando sobre o pão propriamente dito, mas está dizendo que realmente é o fermento na vida de um cristão, que é a maldade e a malícia, que não pode ter no meio da igreja do Senhor Jesus. Ele não se preocupa com o fermento em si, mas o seu significado espiritual. Ele diz que saia do meio de vós a maldade e a malícia, mas com os asmos. E usa o mesmo simbolismo, não para se preocupar em comer pães asmos. Mas o que significa os asmos? Significa asmos da sinceridade da verdade. Em vez de se preocupar com o físico, precisamos nos preocupar com o espiritual, que é a sinceridade e a verdade. Nós estamos aqui, o que importa para o Senhor é que estejamos em sinceridade e em verdade. Não adianta ser religioso, não adianta se preocupar com roupa, se preocupar com dogmas, se preocupar com símbolo, se não tiver verdade e sinceridade diante do Senhor, porque Deus procura quem o adora e adora em espírito e em verdade. Aleluia! Glórias a Deus! Precisamos viver o que significa, o seu significado, a vida espiritual. Jesus é a nossa Páscoa. Ele nos libertou do Egito, que simboliza a perdição eterna, e nos garantiu a nova Canaã, que significa a vida eterna. É isto que importa. Todo o demais, todo o resto é para que possamos entender por que é que tinha sacrifício, para que possamos hoje entender o sacrifício de Jesus, por que é que tinha o tabernáculo, por que é que tinha o santo, o santo dos santos. Tudo isso traz à luz um significado espiritual, que os nossos irmãos carnais anteriormente tiveram a sua experiência e aprenderam ali no físico, e hoje nós sabemos o que houve, estudamos e temos a revelação da parte de Deus, o seu significado, que o nosso sumo sacerdote é o Senhor Jesus, que o nosso santo dos santos é onde o nosso Pai está, e que quando o véu se rasgou, nós podemos entrar e ter acesso direto ao nosso Deus Pai, no nome do Senhor Jesus, pela pessoa bendita do Espírito Santo. Aleluia! Que não venhamos ficar presos a questões dogmáticas, a questões, discussões que não vai levar a nada. Pessoas vêm discutir comigo qual o verdadeiro nome de Deus, como está escrito. Querem discutir se foi a data quando é que Jesus verdadeiramente nasceu.
Se foi em dezembro, se foi em maio, se foi em abril. Querem discutir quando é que realmente aconteceu a Páscoa? Isso tudo é história para se estudar e aprender, para ter conhecimento. Agora o que importa não é o que está escrito na história em base de datas certas, de horários corretos. O que importa é o que aquilo significa para nós. O que significa o Cordeiro para a igreja. O que significa o sacrifício na cruz do Calvário. Lembra que a cruz era algo de escárnio, era uma pena de morte, e o Senhor Jesus usou essa pena de morte, de escárnio, para, num ato de amor, se entregar pelos nossos pecados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Hoje é dia de Páscoa, e nós comemoramos a Páscoa uma vez por mês, que é a Santa Ceia. O que era a Páscoa para eles? Era um memorial, era uma festa que o lembrava da libertação do Egito. O que é a Páscoa para nós? É um memorial que nos faz relembrar a libertação do pecado, da perdição eterna. E quando é que Jesus falou para que possamos estar lembrando? Ele diz para nós, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 em diante: em memória de mim. Aleluia! Quando pegar o pão, em memória de mim. E quando tiver, anunciais a morte até que venha. Ou seja, toda vez que ceiamos, nós lembramos a nossa verdadeira Páscoa, que é o Senhor Jesus crucificado, que ressuscitou ao terceiro dia.